Então, vamos lá, pessoal. Ao contrário do que eu fiz na vez passada, que a gente ficou falando sobre protocolos hospitalares e tudo mais, hoje eu foquei só na atenção básica, tá certo? Eu quero começar dando parabéns para todos que estão envolvidos no tratamento da Covid-19, independente da área de atuação, médicos, não médicos, todos os profissionais de saúde de uma maneira geral. A curva de mortalidade de Teresina é a melhor das capitais do Nordeste. Eu confesso que, assim, nos últimos dias, principalmente, assim, a pressão sobre os gestores tem sido muito grande, a pressão sobre o prefeito Firmino Filho tem sido muito grande, mas ele tem sempre se pautado muito na ciência, muito em dados estatísticos para tomar suas decisões, e isso é uma coisa que tem nos motivado a continuar trabalhando, né? Uma preocupação verdadeira que todos nós temos, fazendo parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, de proteger a nossa população. Então, dito isso, vamos lá, pessoal. Eu quero frisar mais uma vez a importância dessa autoavaliação, tá certo? Mais uma vez frisar, porque a gente está na unidade básica de saúde, a gente está na porta de uma UPA, a gente está na porta de um pronto-socorro. Chega uma pessoa dizendo que está com a cabeça doendo e que está sentindo dor no corpo. E aí, isso é Covid ou não é Covid? Quer dizer, existem critérios clínicos que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma orientação clínica para saber a probabilidade estatística daquilo ser Covid ou não. E esse critério de avaliação, que pode ser autoavaliação, como o próprio painel fala aqui, mas pode ser uma avaliação direcionada pelo profissional de saúde, ele vai ajudar a gente a saber se aquilo é Covid ou não. E estratifica o paciente em risco baixo, risco médio e risco alto. Então, a pessoa chega para você dizendo, puxa vida, eu estou com dor de cabeça, estou com dor no corpo hoje. Ele vai somar um ponto da dor de cabeça, vai somar um ponto da dor no corpo, ele tem 2 pontos, isso é uma probabilidade estatística muito baixa de que seja Covid. Uma única mudança que eu quero falar sobre isso, sobre essa autoavaliação, é esse item aqui. Viajou nos últimos 14 dias para algum local com casos confirmados. Esse item aqui, ele perdeu o sentido, né? Afinal de contas, a gente tem transmissão comunitária ampla no Brasil, infelizmente, e ele virou isso aqui, substituir por perda de olfato e ou paladar, quer dizer, anosmia ou ageusia. Perdeu o olfato ou o paladar, ou os dois juntos, você vai ter uma soma de 3 pontos, substituindo essa história do viajou nos últimos 14 dias aqui. Os outros pontos são absolutamente os mesmos, aqueles conhecidos que a gente já tinha visto na vez passada, tá, pessoal? Então, vamos lá. O paciente vai ser classificado como quadro leve se ele tiver febre, se ele tiver tosse, cefaleia, mialgia, anosmia, ageusia, que é a perda de olfato e paladar, rinorreia, diarreia, dor de garganta, mas ele não pode ter dispneia, ele não pode ter frequência respiratória maior que 24, ele não pode ter saturação de oxigênio menor que 92 em ambiente. Isso aqui embaixo não pode acontecer. Então, se ele tiver só esses outros sintomas aqui de cima, ele vai ser categorizado como quadro leve. Só uma observação importante, febre que dure menos de 48 horas. Porque, como a gente vai ver, febre prolongada é um sinal de alerta importante. Então, esses pacientes com quadro leve, o que a gente vai fazer, pessoal? Acompanhamento ambulatorial, a gente pode pedir para esse paciente voltar na UBS daqui a alguns dias, daqui a 2 ou 3 dias. A gente sugere acompanhamento domiciliar para esse paciente, né? A gente vai prescrever medicações sintomáticas para esse paciente, a gente vai orientar sobre os sinais de alarme que estão no próximo slide, a gente vai fazer notificação de caso suspeito. Todo mundo vai ser notificado como caso suspeito? Não, a gente volta lá para a autoavaliação e vê que tem que ter tantos pontos no mínimo para ser considerado caso suspeito, né? Tantos pontos para ser considerado caso suspeito. E não é obrigatório coletar exames bioquímicos ou de imagem nesse primeiro momento. Coleta de pesquisa viral até o 7º dia do início dos sintomas ou teste rápido se tiver disponível. Teste rápido a partir do 8º dia, porque se a gente fizer um teste rápido muito cedo, a gente pode estar na janela imunológica e o teste rápido vai ser absolutamente inútil. Nesses pacientes de quadro leve, considerar prescrever. E aí, pessoal, são várias mudanças já com relação ao que a gente viu lá no dia 14 de abril. Tem uma coisa que eu gosto de dizer muito, que é o seguinte, nós somos profissionais de saúde. Então, o que eu tenho que me pautar pelo quê?
medicina, ela é uma ciência. Sendo uma ciência, eu tenho que me pautar pelo método científico. Então, eu tenho que me pautar pelas evidências científicas disponíveis. E depois a gente vai detalhar um pouquinho mais essas evidências científicas, mas aí vem a sugestão, afinal de contas, a autonomia prescritiva é de cada um, considerar prescrever. Ivermectina de 6 miligramas já está disponível na rede municipal, um comprimido a cada 30 quilos, máximo de 3 comprimidos, uma vez ao dia por 2 dias seguidos. Então, um comprimido por 30 quilos, eu peso 75 quilos, no meu caso seriam 2 comprimidos, tá? Uma vez por dia por 2 dias seguidos. Prednisolona ou dose equivalente de outro corticoide, 40 miligramas, 2 vezes ao dia por 5 dias, caso o tempo de sintomas maior que 7 dias e caso o paciente não tenha sinais de gravidade que indiquem a procura do hospital. Quero fazer uma ressalva sobre o uso de corticoide domiciliar. Confesso, né, que fico muito mais confortável com o uso de corticoide em ambiente hospitalar, monitorando a glicemia, monitorando a pressão, monitorando o risco de psicose que o paciente pode ter, né? Num caso de saturação dos sistemas hospitalares, paciente com mais de 7 dias de sintoma, a gente pode considerar o uso de corticoide domiciliar nesse esquema aqui de prednisolona ou dose equivalente de outro corticoide, certo? Benefícios são limítrofes dessa indicação, mas a gente não pode se posicionar totalmente a favor nem totalmente contra ela. Tá? É uma coisa que pode sim ser questionada. Existem pacientes que se beneficiam sim, e eu volto a dizer que o mais confortável é fazer isso em ambiente hospitalar. Sobre a famosa hidroxicloroquina, não se recomenda o uso, mas se respeita a autonomia médica. Caso o profissional de saúde faça a opção por prescrever, sugiro seguir o manual do Ministério da Saúde, atentando rigorosamente aos critérios de segurança, e o paciente tem que assinar o termo de consentimento. Então, que fique claro, não existe evidência científica que sustente o uso de cloroquina hoje, né? Essa evidência realmente ela não existe, eu adoraria que existisse. Na versão anterior do protocolo, nós tínhamos colocado a hidroxicloroquina, porque os resultados dos trabalhos até aquele momento sugeriam algum benefício. Esses resultados eles foram desconstruídos desde que nós nos encontramos aqui pela última vez. Então, hoje, realmente, não se recomenda o uso, mas existe uma autonomia de prescrição por parte do profissional de saúde. Se respeitando essa autonomia, eu sugiro que siga o manual do Ministério da Saúde. Tá? Continuando com o quadro leve, quais são os sinais de alarme, pessoal? Aqueles que nós tínhamos falado lá atrás, sinais que indicam uma nova avaliação médica. Então, a gente atende um paciente na UBS, a gente atende um paciente na porta da UPA, a gente atende um paciente na porta de um hospital privado, onde quer que seja, e a gente identifica esse paciente como sugestivo de COVID-19, sugestivo da infecção pelo SARS-CoV-2, mais um quadro leve. A gente vai dispensar esse paciente com aquelas orientações, a gente vai ponderar prescrever a ivermectina, a gente idealmente não vai prescrever a cloroquina, né? Quem quiser prescrever, sinta-se inteiramente à vontade, recomendando seguir todos os critérios de segurança, para não colocar o paciente sob mais risco ainda. Mas a gente tem sempre que alertar os sinais de alarme. E quais são esses sinais de alarme que necessitariam de uma reavaliação médica? Piora de qualquer sintoma que o paciente tenha, persistência da febre por mais de 48 horas, aparecimento de dispneia com frequência respiratória maior que 24, diminuição do débito urinário, principalmente no paciente mais idoso, qualquer alteração do estado mental e hipotensão. Aí você pode perguntar, Marcelo, como é que a pessoa vai ficar medindo a pressão em casa? Sinais de hipotensão, tá? Pode ser uma hipotensão postural que o paciente não tinha antes, pode ser a sensação de frio, junto com a oligúria, que são sinais de hipotensão. A gente precisa liberar os pacientes com a orientação de que eles retornem e busquem atendimento, caso isso aqui aconteça, pessoal. Então, caso isso aqui aconteça, esse paciente precisa ser reavaliado, precisa voltar ao serviço de saúde ou ser orientado a procurar um hospital. Nunca podemos esquecer também os grupos de risco, né? Não podemos esquecer os grupos de risco.
Existe um negócio chamado reafirmação, reassurement, né, que os americanos falam, quer dizer, a gente precisa tentar deixar os pacientes tranquilos. Existe muito medo da doença também. Então, esses grupos de risco aqui, a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo com eles e orientá-los melhor ainda com relação aos sinais de alarme, com relação aos sinais de alerta. Quem são os considerados grupos de risco? Gestantes, idosos, principalmente que têm mais de 65 anos, ou que têm alguma comorbidade mal controlada crônica, profissionais de saúde pela exposição, tabagistas, hipertensos diabéticos, doença pulmonar prévia, doença cardiovascular prévia, cerebrovascular prévia, os pacientes que sejam imunossuprimidos, seja por medicação, seja HIV, seja portadores de doença renal crônica, pacientes que fazem uso crônico de corticoides ou de imunossupressores, pacientes que têm doenças oncológicas em atividade ou que têm feito quimioterapia nos últimos 30 dias, e os pacientes obesos, especialmente com IMC maior que 40. Pessoal, para vocês terem uma ideia, quando começou a pandemia, se falava muito na hipertensão como fator de risco para desfecho negativo. Hoje já tem cortes e estudos epidemiológicos mostrando que a obesidade talvez seja um fator prognóstico pior ainda do que a hipertensão. E alguns locais, alguns determinados relatos de hospitais, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem um número de pacientes obesos maior do que o resto do mundo, a gente tem desfechos negativos com pacientes obesos ainda piores do que os desfechos negativos com os pacientes hipertensos. Então, quadro leve mais grupo de risco, considerar prescrever de saída. É possível que a gente faça aquele esquema de saída no quadro leve mais grupo de risco? É possível. Não seria errado de jeito nenhum. Mais uma vez, ivermectina, um comprimido por 30 quilos, uma vez ao dia por 2 dias, né? A prednisolona ou corticoide, mais uma vez. Aí, mais uma vez, eu quero dizer que a sugestão que fica é que se deixe os esquemas de corticoide para uso hospitalar, mas não dá para dizer que é errado, vamos dizer assim, prescrever em ambiente ambulatorial, tá? Não dá para dizer. E com relação à hidroxicloroquina, a recomendação fica a mesma, não se recomenda o uso, mas se respeita a autonomia médica, né? A autonomia prescritiva tem que ser respeitada. Caso o médico faça a opção por prescrever, seguir um manual de segurança, seguir a recomendação do Ministério da Saúde, atentando rigorosamente para os critérios de segurança. E sempre lembrando, pessoal, de pedir ao paciente que assine os termos de consentimento, né? Com relação à hidroxicloroquina, mais uma vez, a recomendação é de não prescrever, mas é só uma recomendação, a liberdade de cada um. A gente tem sim que observar o eletrocardiograma desses pacientes. A gente consegue, usando os fatores de risco, né, estabelecidos pelo American College of Cardiology, idade maior que 68 anos, sexo feminino, uso de diurético de alça, potássio sérico, intervalo QT de entrada, infarto do miocárdio prévio, uso de 2 ou mais drogas que prolongam o intervalo QT, presença de critérios que fecham o diagnóstico para sepsis, para insuficiência cardíaca, uma única droga que prolonga o QT. Então, a gente vai ter aquele score do American College estabelecido lá no dia 30 de março, ele continua sendo seguido pela Sociedade Americana de Cardiologia, e é o que a gente tem de melhor ainda para ser usado com relação aos pacientes nos quais vocês decidam por usar hidroxicloroquina. Eu, pessoalmente, deixei completamente de usar cloroquina, completamente, não prescrevo mais para absolutamente ninguém em nenhum momento da doença, certo? Por quê? A gente vai ver depois o porquê, mas existe uma fundamentação técnica sólida para isso. Mais uma vez, a liberdade de prescrição é de cada um. Eu, pessoalmente, não prescrevo. Se aparecer alguma evidência científica nova, sólida, volto a prescrever sem nenhum problema. Quer dizer, não existe nenhum viés aqui de qualquer outra natureza. Perdão. É um viés técnico, é uma decisão de base técnica. Quem quiser prescrever, fica absolutamente à vontade para fazer. Observando sempre os critérios para a segurança dos pacientes. Aquele score de pontuação, né, essa aula vai ser disponibilizada para vocês todos, vocês já devem ter da vez passada, são aqueles mesmos critérios de pontuação de acordo com o intervalo QT e de acordo com o score de pontos. E aí eu quero fazer uma rápida observação, pessoal, uma rápida apresentação sobre o porquê da recomendação de não se usar hidroxicloroquina. Todos os trabalhos e relatos que eu vou colocar aqui têm no máximo um mês, quer dizer, o mais antigo que eu vou apresentar aqui para vocês é do dia 28 de abril, hoje é dia 1º de junho.
Então, vamos começar pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério da Saúde deles lá. A última versão do protocolo de tratamento deles tem lá por escrito que o painel recomenda contra o uso de hidroxicloroquina com azitromicina para o tratamento de pacientes com Covid-19, a não ser no contexto de trials, de trabalhos em andamento. Então, a última atualização, como está aqui, é do dia 12 de maio, tá? E eles se recomendam contra o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Eu quero fazer um pequeno parêntese, dizendo o seguinte: como foi que começou, então, essa história de usar cloroquina ou não usar cloroquina? A Nature, né, assim, eu acredito que a maioria conhece, a Nature é uma das publicações médicas que tem publicações científicas, melhor dizendo, que tem o maior fator de impacto na ciência atual. E a Nature fez um trabalho usando primatas não humanos e mostrou o seguinte: ela avaliou primeiro a atividade in vitro da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2. Pessoal, o que é atividade in vitro? Para quem não é muito familiarizado com pesquisa laboratorial. Atividade in vitro, pesquisa in vitro com modelo animal, usa células Vero E6, essas células que tem aqui. O que é célula Vero E6? É célula de rim de macaco verde africano. Então, o que aconteceu? A hidroxicloroquina ela foi eficaz em prevenir, em evitar a infecção de células Vero E6 de macacos verdes, células renais de macacos verdes africanos em laboratório. Quando o estudo virou epitélio humano, ao contrário do que tinha acontecido, né, a hidroxicloroquina nas células Vero E6 não preveniu o contágio de células do epitélio respiratório humano. E quando esse trabalho testou a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina nos macacos propriamente ditos, não houve benefício, não apenas na profilaxia, como no tratamento dos macacos. Então, a hidroxicloroquina com a azitromicina só foi eficaz in vitro, em laboratório, com células renais de macaco verde africano, e não com o próprio macaco, e nem em simulações com epitélio respiratório humano. Uma outra coisa interessante é o seguinte: nós sabemos que a hidroxicloroquina ela é usada cronicamente em pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico. Então, uma pergunta muito pertinente seria a seguinte: os pacientes que têm lúpus, então, né, e que usam cloroquina, teoricamente, estão protegidos, né, contra formas graves de Covid-19. E aí uma pergunta seria: mas aí não faz sentido comparar pacientes que têm lúpus com pacientes que não têm lúpus. Realmente não faz sentido. Então, esse trabalho do British Medical Journal, que foi publicado em maio, agora, no mês que acabou ontem, ele comparou pacientes que têm lúpus que usam cloroquina com pacientes que têm lúpus que não usam cloroquina. E a hidroxicloroquina não protegeu esses pacientes contra formas graves de Covid-19 em absolutamente nada. Continuando, também em maio, né, o JAMA, Journal of the American Medical Association, a publicação específica de cardiologia do JAMA, mostrando sobre os riscos que são maiores do que o que a gente pensava de prolongamento do intervalo QT, né, quando a gente vai usar hidroxicloroquina combinada ou não com azitromicina. E a conclusão foi: existe uma necessidade rigorosa de estudos que mostrem segurança em grande escala antes de iniciar o tratamento em pacientes com Covid-19, porque a mortalidade por alterações cardiovasculares se mostrou maior do que o que a gente esperava. Boletim farmacológico da Universidade Federal do Piauí, Departamento de Biofísica e Fisiologia, Departamento de Bioquímica e Farmacologia e Departamento de Ciências Biológicas, aqui da UFP. Conclusão: contra o uso de hidroxicloroquina associado ou não à azitromicina. Annals of Internal Medicine, também publicado agora em maio. Duas perguntas básicas: cloroquina ou cloroquina, sozinho ou em combinação com azitromicina, para profilaxia ou tratamento de Covid-19? Qual é a resposta a essas perguntas? E a resposta foi não para todas as perguntas.
Para todas as perguntas, a resposta foi não, também publicado em maio de 2019. Quer dizer, hidroxicloroquina ou cloroquina deve ser usado como profilaxia, combinado ou não com azitromicina? Não, sempre. Cloroquina ou hidroxicloroquina, combinado ou não com azitromicina, é útil para o tratamento? Não, para todos os cenários também. Aí apareceu outro questionamento, será que não vale a pena usar hidroxicloroquina em fase precoce? British Medical Journal, trabalho duplo cego, randomizado, etc. e tal, hidroxicloroquina não ajudou em resultados promissores ou minimamente úteis, mesmo quando usada precocemente. 18 de maio de 2020, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, diretrizes para o tratamento farmacológico da Covid-19. Eu sou membro da ANIB, né, como intensivista, tanto da regional quanto da nacional, e essa diretriz, ela basicamente, ela elaborou 11 recomendações, né, como resumo. E a recomendação primeira é não usar hidroxicloroquina ou cloroquina de rotina no tratamento da Covid-19, e sugerimos não usar a combinação de hidroxicloroquina ou cloroquina e azitromicina de rotina no tratamento da Covid-19. Manual de tratamento da Covid-19 da USP, no dia 20 de maio de 2020. O uso de hidroxicloroquina não é recomendado. E aí tem uma pergunta que eu acho que todos podem fazer, que é uma pergunta absolutamente pertinente e justa, que é, de onde apareceu o uso da ivermectina? Né? O uso da ivermectina veio de onde? Já existem diversos pequenos estudos com ivermectina, mostrando resultados promissores. O maior desses estudos é esse que eu trouxe aqui para vocês. Uma das universidades foi a Harvard Medical School, quer dizer, é um trabalho sólido, né, de universidades americanas. Existe uma coisa que diz que existe um complô contra a hidroxicloroquina, porque ela é um remédio barato, pois a ivermectina também é um remédio barato. Esse estudo é totalmente feito nos Estados Unidos, esse aqui. E, basicamente, são 1.408 pacientes, divididos em dois grupos de 704 pacientes cada um. 704 receberam ivermectina, 704 não receberam ivermectina. E a conclusão foi que ela foi associada com a diminuição de mortalidade, com a diminuição de tempo de internação hospitalar. O resultado é estatisticamente significativo. Tá? Mortalidade para todos os pacientes foi estatisticamente significativo, favorável ao uso da ivermectina, e a mortalidade para os pacientes que estavam em ventilação mecânica também favorável ao uso da ivermectina. Quando esses... Quando esses primeiros estudos de ivermectina saíram, eu tive uma conversa, o Cledson estava presente, o Cledson que nos escuta hoje aqui agora, eu perguntei para o Cledson da possibilidade de nós comprarmos ivermectina e disponibilizarmos. Minha conversa com ele foi a seguinte: Cledson, estão começando a sair trabalhos pequenos que sugerem benefício da ivermectina. Ivermectina é uma droga que tem um perfil de segurança muito tranquilo, e os resultados são promissores. E a gente esperou mais um pouco, porque a gente precisava de resultados mais concretos. É uma unanimidade usar ivermectina? Não, não é uma unanimidade, certo? Mas, mais uma vez, os resultados são bem promissores, e hoje realmente não faz sentido a gente recomendar rotineiramente o uso de hidroxicloroquina, né? Realmente não faz sentido, mas o uso da ivermectina parece promissor, e a ivermectina tem um perfil de segurança muito melhor. Então, do ponto de vista prático, pessoal, para quem estiver na ponta, para quando a gente estiver fazendo um atendimento de pronto-socorro, quando a gente estiver fazendo um atendimento numa UBS, numa UPA, a gente tem que, primeiro, tentar definir clinicamente naquele score de autoavaliação se aquele paciente tem mais ou menos risco de ter Covid-19 ou não, porque sintomas gripais chegam e vão continuar chegando, pessoas com dor de cabeça vão continuar chegando, pessoas com dor no corpo vão continuar chegando. A gente tem que conseguir ter uma noção se
se aquilo pode ou não pode ser Covid-19, até para passar um pouco mais de segurança para as pessoas. Em se tratando de Covid-19 ou não, quer dizer, nós suspeitando ou não de Covid-19, nós temos que sempre alertar para os sinais de alerta. Alertar para os sinais de alerta é ótimo. Sempre chamar a atenção das pessoas para os sinais de alerta. Presença de dispneia, piora dos sintomas, febre por mais de 48 horas, alteração do estado mental, principalmente nos mais idosos, oligúria, hipotensão, isso tem que estar muito firme, muito claro na cabeça da gente, para que a gente possa prestar uma orientação mais concreta à população. Né? Ponderar prescrever ivermectina de saída ou não é uma possibilidade. Mais uma vez, não existe base que nos permita o uso de hidroxicloroquina de maneira ampla. Nós mudamos com relação à versão anterior que nós apresentamos para vocês. Essa mudança foi feita porque apareceram novas evidências científicas. Se aparecerem novas evidências, nós mudamos novamente, não existe nenhum problema em mudar. O que a gente precisa é se posicionar de acordo com o que a ciência recomenda. Então, eu sou cardiologista e sou intensivista. Aí, imagina que algum de vocês aqui seja hipertenso. Me procura no consultório como cardiologista. Eu vou fazer uma prescrição para vocês que vá contra a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vá contra a Sociedade Europeia, que vá contra a Sociedade Americana. Isso não tem lógica, quer dizer. Eu não tenho como ser prescritor de um remédio em larga escala que esteja contra todas as sociedades médicas do país no qual eu vivo. Agora, mais uma vez, a decisão é de cada um. A Fundação Municipal de Saúde disponibiliza a medicação para prescrição. Né? O gestor municipal disponibilizou. Caso a decisão seja por prescrever, que cada um faça isso, assumindo a responsabilidade pela prescrição, logicamente, conscientizando o paciente dos riscos, colocando o paciente para assinar o termo de consentimento e seguindo todos os protocolos de segurança. Isso é obrigatório. Seguir os protocolos de segurança é absolutamente obrigatório. Certo? Com relação ao uso de corticoide, as evidências são muito conflitantes com relação ao corticoide. Em ambiente hospitalar, nós temos prescrito, né? Paciente com mais de 7 dias de comprometimento, que preenche determinados critérios, a gente tem prescrito. Fazer essa prescrição de corticoide em ambiente ambulatorial é muito mais arriscado, quer dizer, existem lugares do mundo que têm protocolos que defendem o uso, outros que não defendem. Caso cada um aqui faça a opção pela prescrição, aquele esquema de prednisolona 2 vezes ao dia por 5 dias parece muito mais do que suficiente. Se não houver prednisolona, algum corticoide equivalente. Existem tabelas e mais tabelas que fazem correlação entre os diferentes corticoides. Nós ainda estamos num momento complicado no Piauí, a gente vê um crescimento do número de casos muito grande, dia após dia, infelizmente. A gente está numa situação epidemiológica que preocupa, porque a gente tem aqui ao lado do Maranhão com 430 casos por 100 mil habitantes, o Ceará com 420 casos por 100 mil habitantes, nós estamos entre o Maranhão e o Ceará com menos de 200 casos por 100 mil habitantes, né? Mas entre duas populações que têm taxas de infecção muito maiores do que as nossas. Então, assim, que a gente tenha muita tranquilidade em continuar recomendando os cuidados que a população precisa ter, que a gente continue pautando essas recomendações com base nas evidências científicas e nos dados epidemiológicos. Era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Essa apresentação está sendo gravada, né? O Cleiton me disse que ela está sendo gravada e está aqui aparecendo para mim realmente que está sendo gravada, não sei se aparece para vocês, mas depois eu vou disponibilizar para todos, eu vou enviar o PDF com o arquivo para a Fernanda, que nos ouve aqui. Ela tem o contato da maioria, eu acho, para a Fernanda e para o Cleiton, para que ela possa disponibilizar para todo mundo. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta por áudio aqui no chat, fica absolutamente à vontade, eu estou à disposição para responder, pessoal. Nada? Ok, Fernando disse que tudo. A ivermectina na prescrição em qualquer fase da doença. Larissa, entra. Aquele estudo da Harvard Medical School, Larissa, ela usou em ambiente hospitalar, calma.
aquele trabalho da Harvard Medical School usou em ambiente hospitalar, tanto para pacientes sob ventilação mecânica, como para pacientes fora da ventilação mecânica. Como a ivermectina tem um perfil de segurança muito grande para prescrição, a gente fica à vontade de prescrever ela em fase precoce. Existe estudo de ivermectina amplo para fase precoce? Não, mas o perfil de segurança da ivermectina é muito grande. Se ela se mostrou segura para ser usada em pacientes usando múltiplas drogas em ambiente hospitalar, pacientes gravemente enfermos sob ventilação mecânica, a gente não tem nenhum motivo para acreditar que ela não seja segura para usar fora do ambiente hospitalar. Então, sim, em qualquer fase da doença. Existe algo sobre profilaxia com ivermectina? Não, Davi, não existe. Sobre profilaxia, não. Todos os estudos são sobre tratamento, entendeu? Então, sobre profilaxia, realmente não existe nada. Em quais casos você acha que vale a pena associar a azitromicina com a ivermectina? Em nenhum caso, Giza. Duas coisas importantes, Giza. Você fez uma pergunta importantíssima agora. Na primeira versão que a gente conversou aqui, eu tinha colocado o oseltamivir na prescrição. E o oseltamivir a gente tirou agora. Por que a gente tirou? Porque a taxa de cobertura vacinal em Teresina para a influenza H1N1 foi superior a 100%. Como assim superior a 100%? Como é que uma taxa de cobertura pode ser superior a 100%? Eu quero aqui parabenizar a Fundação Municipal de Saúde, principalmente o Cledson, que fez um trabalho gigante em torno disso. Foi maior do que 100%, a gente acredita que tenha vindo gente do interior se vacinar. Então, ficar prescrevendo rotineiramente oseltamivir perdeu um pouco o sentido, né? E com relação à azitromicina é um antibiótico macrolídeo. Se você acha que esse paciente está com infecção bacteriana, prescreva um antibiótico que, via de regra, seria usado para esse paciente. A gente frisava o uso da azitromicina no começo porque os estudos iniciais, lá atrás, que envolviam cloroquina com azitromicina. Então, apostando no possível efeito benéfico da hidroxicloroquina, a gente casou com a prescrição de azitromicina. Como o benefício da hidroxicloroquina não foi comprovado mais, quer dizer, não foi comprovado de jeito nenhum, melhor dizendo, a gente tirou a recomendação da azitromicina. Então, se você atende o paciente e acha que ele está com uma infecção bacteriana, né, esse paciente vai ser tratado de acordo com a prescrição de antibacteriano normal, seja um macrolídeo, como a azitromicina, seja uma quinolona, como a levofloxacina, seja uma cefalosporina, seja a droga que for, entendeu? Não tem por que ser exatamente a azitromicina mais. Mais nada, pessoal? Opa, desculpa, estou perdendo as perguntas. Achei. Marielle, também retirar o oseltamivir e a azitromicina. E isso eu respondi. Outra coisa, quanto ao corticoide em relação ao UBS, quando você indica o uso só apenas de 7 dias de sintoma, Marielle, é o seguinte, o uso muito precoce do corticoide comprovadamente diminui o tempo de depuração do vírus. Então, usar corticoide muito cedo comprovadamente é prejudicial, né? Então, a janela de uso geralmente é depois do 7º dia de sintoma. Mas eu volto a dizer, a recomendação, por exemplo, a AMIB, naquela recomendação dela do dia 18 de maio, ela não recomenda o uso rotineiro de corticoide. Então, corticoide é uma coisa que a gente tem que usar com muito cuidado. Por exemplo, eu nunca prescreveria prednisolona naquela dose para um paciente diabético em ambiente domiciliar, porque eu vou correr muito mais risco de prejudicá-lo por uma descompensação do diabetes do que de ajudá-lo. Então, eu volto a dizer, quer dizer, eu acho que a ideia que a gente tem que ter na cabeça é de corticoide é muito mais uma coisa para ser feita em ambiente hospitalar. Quer dizer, não existe evidência segura que fundamente o uso amplo e disseminado de corticoide no ambiente doméstico, entendeu? Mas quando ponderar usar, por exemplo, imagina que você tem uma pessoa jovem em casa, que é um cara que não tem nenhuma comorbidade, está mais de 7 dias de sintoma. Ok, você pode ponderar dar corticoide para esse cara, mas em outras situações, eu acho que não. Eu perdi Gabriela Alcobaça. A partir de quantos pontos na avaliação inicial devemos solicitar o teste rápido? Os pacientes estão muito ansiosos pelo teste. Gabriela, eu solicitaria somente a partir de 10 pontos e depois de 7 dias de sintoma, porque se a gente fizer muito cedo, a gente não vai pegar nem IgM, nem IgG, a gente não vai pegar cedo, a gente não vai pegar IgM, quer dizer, a gente tem que o aparecimento de IgM acontece geralmente depois do 8º dia. Então, se a gente fizer em
Se a gente fizer muito cedo, o teste vai ser negativo e vai ser absolutamente inútil. E isso é um perigo. Por que que é um perigo? Porque o paciente sai da unidade achando que não tem nada. E ele pode estar transmitindo a doença. Então, o que você poderia fazer, Gabriela, nessa situação, era dizer o seguinte: seu fulano, dona fulana, volte daqui a tantos dias que a gente faz seu teste. E dá uma janela para que ele desenvolva IgM ou IgG. Recomendo o isolamento domiciliar para ele, recomendo que ele tente ao máximo ter cuidado com relação aos familiares, aos contatos dele, né? Mas sugere que ele volte depois. Oi, Jeane. Vem aqui, bom, querida. Jeane, em relação ao uso em criança, está sendo recomendado a partir de que idade? Nós estamos falando da ivermectina, do corticoide. Ivermectina é usado para crianças, né? É usado como antialmítico para crianças, e as sociedades de pediatria não se manifestaram contrárias, né? Então, assim, sendo a ivermectina já usada para crianças, teoricamente não existe nenhum problema maior em usar. Indira. Tudo bom, Indira? Alguns pacientes retornam com 10 a 14 dias com dificuldade respiratória e tosse. Nesses, você acha que valeria a pena usar prednisolona? Indira, dificuldade respiratória eu mandaria para o hospital. Né? Se o paciente está com dificuldade respiratória, acho que muito mais importante do que a gente prescrever prednisolona para ele é mandar ele para casa. Agora, imagina que os hospitais estão colapsados, vamos dizer assim, que não tem mais capacidade de atendimento para ninguém. Eu usaria prednisolona nesses casos, né, como estratégia de medicina de catástrofe, mas o ideal é que esses pacientes sejam atendidos em ambiente domiciliar. Giza, fazer corticoide em dose baixa pode ter algum benefício, só dose alta? Giza, não tem estudo com dose baixa, os estudos são com metilprednisolona em dose mais alta, a gente faz uma adaptação para o ambiente domiciliar com prednisolona, mas nada com dose mais baixa. Márcia Fortes, ivermectina pode ser usada em gestante? Márcia, essa resposta eu vou ficar devendo para você. Eu prometo para você que eu consulto a Febrasgo ainda hoje, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mando a resposta para a Fernanda e para o Cledson, e eles mandam a resposta para você. É uma pergunta que eu realmente não sei responder, se ivermectina pode ser usada em gestante. Eu tenho uma impressão sobre a resposta de acordo com o trimestre, mas eu vou me informar, peço desculpas para você e respondo para você através do Cledson e da Fernanda. A Larissa fez a mesma pergunta, vale a pergunta para você, Larissa. Gabriela Cobassa, ok, os testes a partir do 8º dia, então a partir de 10 pontos na avaliação inicial. Isso. Porque a partir de 10 pontos você entra pelo menos no médio risco de ser Covid-19. Abaixo de 10 pontos é baixo risco, quer dizer. Então a gente vai ficar fazendo teste, passando uma sensação de falsa segurança para as pessoas, sendo que as pessoas estão na janela imunológica. Joaquim, bastante esclarecedora. Obrigado, Joaquim. Ok, Gabriela, joia. Pessoal, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguma evidência sobre o zinco? Adorei essa pergunta, Milena. Que bom que você fez essa pergunta. Milena, não. Né? Não tem nenhuma evidência concreta sobre zinco. E aí, Milena, eu quero falar uma coisa para você, que é uma coisa interessante. Imagina que você está tratando uma doença. Imagina que existe um teste que você consegue detectar 100% das pessoas no primeiro dia da doença. E aí, beleza. Né? 100% das pessoas no primeiro dia da doença. Tá jóia. Só que a gente sabe que 85% dessas pessoas vão evoluir bem independente do seu tratamento. E aí eu começo a prescrever água com gás para essas pessoas, por exemplo. E depois eu saio dizendo, a água com gás salvou essas pessoas. Isso não existe, quer dizer. Não existe nenhum trabalho isolado só com zinco. Então, como é que eu vou dizer que foi zinco? Quer dizer, zinco nunca se mostrou fortemente eficaz para o tratamento de nenhuma outra doença RNA vírus, causada por RNA vírus. Por que seria eficaz agora no tratamento só de Covid? Quer dizer, então, assim, eu preciso ter uma evidência científica muito sólida para fundamentar isso. E, infelizmente, essa evidência não existe. Eu queria que fosse eficaz. Eu queria que fosse eficaz zinco, eu queria que fosse eficaz hidroxicloroquina, eu queria que fosse eficaz qualquer coisa. Infelizmente, não tem comprovação. Milena é a dúvida sobre o zinco, ok. Clarissa Viveiros, em algum momento vale a pena pedir exame de imagem para paciente confirmado? Vale.
principalmente para aquele paciente que está evoluindo desfavoravelmente, ou aquele paciente que já chega em ambiente hospitalar com comprometimento respiratório, com sensação de dispneia. Esse paciente vale sim. O tratamento hospitalar da Covid-19, Clarissa, vem mudando muito, né? Os protocolos hospitalares, eu não trouxe eles para cá porque não faz sentido, né? Eu entendi que que a gente tem que focar no atendimento da porta, no atendimento da UBS, e em ambiente hospitalar, a gente tem feito mais exame de imagem, porque pelo risco de TEP, de tromboembolismo pulmonar, que é maior do que o que a gente pensou inicialmente. Os protocolos para uso de anticoagulação mudaram muito ao longo dos últimos 30 dias em ambiente hospitalar, e o uso de corticoide também mudou, e a gente depende muito de exame de imagem para tomar algumas decisões. Então, para paciente confirmado, tem valido mais a pena fazer, principalmente tomografia de tórax, sim. Podemos dar alta segura para o paciente cumprindo os 14 dias de isolamento no mínimo os 3 dias assintomático? Essa pergunta é excelente, Márcia. Excelente. Márcia, é o seguinte, existem relatos já no mundo de pacientes que passaram 42 dias transmitindo o vírus. 42 dias. Existem sociedades médicas no mundo que só recomendam a alta, e a OMS só recomenda a alta depois de você ter 1 ou 2 PCRs negativos, entendeu? Só que a gente sabe que no mundo real isso não é factível. Então, o que a gente tem feito? Cumpridos os 14 dias e 3 dias assintomático, o paciente pode sair do seu isolamento ou receber alta, né? Porque a gente sabe que, estatisticamente falando, a gente tem uma chance muito grande de estar seguro com esse paciente, uma taxa de segurança superior a 94%. Então, sim, a gente pode dar alta depois de 14 dias de isolamento e os 3 dias o paciente assintomático. A resposta para a sua pergunta é sim. A gente vai ter 100% de segurança com essa estratégia? Não. Mas a margem de segurança é muito alta. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Eu queria... Opa! Joia. E se o paciente continuar sintomático? Larissa está perguntando. Aí, Larissa, você tem que manter esse paciente em isolamento e, idealmente, esse paciente que tem sintoma muito prolongado é um paciente que tem que ser mantido em ambiente hospitalar ou que tem que fazer uma avaliação hospitalar. Esse paciente que tem sintoma por um período de tempo muito prolongado é um paciente que merece um exame de imagem. Né? A gente precisa ter uma ideia melhor do que acontece com o pulmão desse paciente. É um paciente que precisa de uma avaliação bioquímica, é um paciente que mantém linfopenia, é um paciente que está com o DHL alterado, a proteína C reativa desse paciente está alterada, a ferritina dele está alterada. Houve uma discussão muito grande sobre a importância do dedímero. O dedímero caiu em importância na avaliação. A gente não consegue fazer uma correlação linear mais entre dedímero e evento trombótico. Então, se o paciente continuar sintomático por um intervalo de tempo muito esticado, esse paciente merece uma avaliação mais ampla, não só do ponto de vista laboratorial, mas também do ponto de vista de imagem. Ok, pessoal? De nada, Larissa. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês. Certo? Eu queria dizer mais uma vez que a minha intenção aqui, única e exclusivamente, é ajudar, tentar ajudar, certo? Tinha hidroxicloroquina no protocolo passado? Tinha, a gente tirou mesmo. Não, a gente não tirou, né? A gente não recomenda mais, mas ele está disponível para quem quiser prescrever, não quero entrar nessa discussão. Sintam-se inteiramente à vontade. Se vocês tiverem mais questionamentos e mais perguntas, eu peço que vocês usem a Fernanda e o Cledson como intermediários. Eu tenho toda a tranquilidade de responder que não sei o que eu não souber, mas também de poder ajudar com a experiência que a gente vem acumulando no tratamento todo dia de muito mais pacientes com Covid-19 do que eu gostaria que houvesse, certo? Assim, estou à inteira disposição. Eu acho que é um momento em que a gente precisa trocar informação, sim, que a gente precisa reunir esforços de verdade, tá certo? Muitíssimo obrigado pela atenção, e assim, é um prazer me sentir minimamente útil, assim, e me coloco humildemente à disposição de todos, caso precisem, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos, uma ótima noite. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.